tinha uma ideia um pouco equivocada, que é muito comum, que ainda para nós que crescemos, que vivemos o que crescemos no Amazonas, que é a ideia de quando as pessoas te comparam, você é índio, você é aquilo, né? Quando as pessoas falam isso causa algum estranhamento. Isso é um fenômeno no Brasil inteiro, mas lá, onde deveria ser motivo de orgulho essa proximidade, não é necessariamente motivo de orgulho. Então, o que eu entendo é que, por ter crescido no Amazonas, eu pude ver de perto os efeitos nocivos da negação dessa cultura, os efeitos nocivos da destruição desse orgulho, que faz com que, às vezes, alguém que está lá no meio da maior floresta tropical do mundo, né? Você está lá no meio da floresta amazônica, que é responsável pela chuva, que é responsável pelo Brasil ter água potável, né? Exagerando aqui, mas não exagerando ao mesmo tempo. E você ter orgulho de ter um shopping, de ter um prédio alto, e não orgulho de ter, de ainda conseguir preservar esse pouco, porque era o Brasil inteiro assim. Então, da segunda vez que eu voltei para morar na Amazonas, já com minha família, eu fiz questão de viver uma outra experiência de Manaus, e aí eu vou linkar com o assunto que a gente está falando aqui, né? Mas eu tive uma outra experiência, e eu morei numa casa que foi construída e cultivada por uma bióloga cujo companheiro era agrônomo, e essa casa era uma agrofloresta. Então, era dentro de uma reserva florestal do terceiro maior resquício florestal, fragmento florestal do mundo, que é a mata da Universidade Federal do Amazonas, e essa casa era uma agrofloresta. E lá dentro dessa casa, preservando a mata original e introduzindo outras espécies, havia mais de 30 tipos de frutas, havia uma quantidade absurda de cupuaçu, uma quantidade absurda de cajá. E o mais interessante é que quando eu cheguei, eu não tinha muita noção ainda, né? Eu falei, dona Elisa, eu vou limpar isso aqui. Ela falou, você não pode limpar nada, você deixa essas folhas caírem e isso vai servir de adubo e tal. Por que eu estou falando disso? Porque já existe hoje conhecimento científico suficiente para mostrar que é possível ter uma matriz econômica que não destrua a floresta. É possível ter todo tipo de atividade econômica, desde a criação de peixe até cultivar em larga escala frutas, até mesmo a retirada de floresta. Tem modelos, por exemplo, na Amazonas, onde você pega 25 hectares e você pega você vai explorando 1 hectare, 3 árvores de cada hectare desse ao longo de... E você faz um rodízio, e em 25 anos você volta para... Quer dizer, até mesmo a extração de madeira. Existem maneiras inteligentes de fazer isso, mas a sensação que me dá, Pri, é que a gente tem no Brasil uma elite não apenas gananciosa, mas burra. Porque a ganância, para que exista elite, tem que haver ganância, né? Para começo de conversa, tem que haver ganância, né? Mas parece que além de gananciosa, é burra. Porque quando você tem outros fenômenos... eu não estou aqui mostrando essas pessoas como pessoas boazinhas, mas quando você vê que grandes famílias dos Estados Unidos compraram grandes pedaços de terra e transformaram em parques, e você vê que esse fenômeno, como isso é raro de encontrar no Brasil, eu digo assim, será que não falta o mínimo de inteligência? Então, já que eu quero explorar, eu gostaria de pelo menos explorar com o mínimo de sustentabilidade num longo prazo. Eu digo assim, é o mínimo. Não, a gente vai derrubar e a gente vai botar pasto. E aí, depois que a gente coloca pasto, a gente vai precisar de água, e essa água vai vir de onde? Eu não sei se a conta fecha. Eu não sei se a conta fecha na cabeça. E quando você fala isso, as pessoas já te escutam dizendo, nossa, esse cara é contra, ele é um comunista. E é curioso que as pessoas me chamem de comunista, sendo que eu sou sócio de uma startup que faz game. Eu não sei, eu não entendo isso. Mas eu estou falando de um mínimo. Quer dizer, eu morei numa casa super confortável, muito feliz, pagava o aluguel dessa casa, mas ela era dentro de uma agrofloresta. E eu vivi numa cidade como Manaus, que é uma cidade desgraçadamente quente. E eu vou contar uma coisa que parece absurda. Quem conhece Manaus sabe do que eu estou falando. Em Manaus não se vive sem ar-condicionado, pois eu morei numa casa que eu não precisava de ar-condicionado. E eu andava 2 minutos, eu estava na cidade. Quando eu entrava esses 2 minutos para dentro da floresta, a temperatura diminuía e eu conseguia dormir com ventilador, sem ar-condicionado. Às vezes me cobria com um lençolzinho, coisas que eu não sabia que eram possíveis na cidade que eu cresci, simplesmente porque eu estava num ambiente onde havia o mínimo de preservação. O mínimo de preservação.